que quando eu me casei com a Débora, nós namoramos 3 anos e pouquinho praticamente. E assim, queridos, vai sair, vai, mas 10 horas em casa. Então a família dela era assim, a mãe dela era cheia de regras. Dona Terezinha é uma bênção na minha vida. Vai passear? 10 horas em casa, se não chegar não sai mais, né? E foram esse tempo todo assim. Aí eu lembro, queridos, que quando eu casei, aí a gente foi passear, a gente ficou um final de semana todo fora. Eu falei, vai lá e fala para sua mãe que nós vamos sair, vamos ficar o final de semana fora. O que acontece, queridos? Depois que eu casei, queridos, aí sim eu conquistei o direito de poder sair, o direito de poder ficar a hora que quiser na rua, o direito de poder dormir junto, sabe? Só que com esse direito vem alguns deveres, né? Antes, eu não tinha o direito. Por quê? Porque eu não era responsável pela casa, né? Eu não tinha uma aliança com a Débora, eu não tinha um compromisso com ela, né? Então, quando eu casei, eu consegui o direito, mas aí tem os deveres, né? Agora você está casado, você tem o direito de sair, de passear, de viajar para qualquer lugar, só que você tem o dever de ser fiel, de honrar, de respeitar, de cuidar. Sabe, queridos? E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós tomamos atitude só pensando nos direitos e esquecemos dos deveres. E aí, queridos, eu estava conversando com uma irmã e ela falou uma coisa muito interessante que me fez lembrar algumas coisas da minha vida e refletir sobre isso, sobre o que a gente vai falar hoje. Ela falou, pastor, eu fiquei com o meu sobrinho, peguei uma vez o meu sobrinho, até mesmo para poder ajudá-lo, levei para morar com a gente. E aí o que aconteceu, queridos? Deu problema. Por quê? Porque o sobrinho, ele queria os mesmos direitos do filho. E realmente, ela falou para mim que ela deu os mesmos direitos. Vai dormir 1 hora? Todo mundo tem que dormir 1 hora. Vai comer? Todo mundo come a mesma coisa. Vai comprar alguma coisa? Comprava também. Só que chegou um tempo, queridos, começou a ter problema. Por quê? Porque o rapaz, ele queria os direitos, mas ele não aceitou os deveres, né? E aí conversou uma vez, conversou 2, não, então não tem jeito, volta para casa da sua mãe. E eu lembro que quando eu era criança, o irmão mais novo da minha mãe foi morar com a gente. E a minha mãe, queridos, uma bênção. Minha mãe ia comprar uma roupa para a gente, comprava para ele também. Então ele entrou dentro de casa, minha mãe tratou ele como se fosse um filho. Então quer dizer, deu o mesmo direito que nós tínhamos. Vai comprar uma roupa? Compra para todo mundo. Vai comer essa comida? Todo mundo come. Tem que dormir cedo? Todo mundo dorme. Só que ele fazia o que queria. Então quer dizer, ele tinha o direito dos filhos, mas não queria aceitar os deveres. Por exemplo, eu levantava, eu sabia que toda semana era meu dever lavar o quintal, era meu dever dar banho no cachorro, era meu dever ajudar a minha mãe, era meu dever ajudar o meu pai. Só que meu tio, ele não quis saber. Então o que aconteceu com ele não deu certo. Eu te dou os direitos, mas se você não quer, né, prestar os seus deveres, então não vai dar certo. Aí depois, mais tarde, uma prima da minha mãe foi morar com ela, a mesma coisa, queridos. Ela queria os direitos, mas não aceitava os deveres. E hoje nós vamos falar sobre isso, queridos. Como filhos de Deus, nós temos deveres. Não adianta, queridos, se a nossa irmã, ela não suportou o sobrinho porque ele não quis cumprir os deveres. Se a minha mãe não suportou o irmão mais novo porque não quis cumprir os deveres. Se a minha mãe não suportou a prima porque não quis cumprir os deveres. Por que que Deus é obrigado a nos aceitar sem nós cumprirmos os nossos deveres? Não vai aceitar, queridos. Não vai aceitar, e a palavra de Deus deixa isso bem clara. Nós sofremos na vida por causa disso. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa. Você quer o direito de ter um salário todo mês, você quer o direito de ter um convênio médico, você quer o direito de ter uma carteira daquela empresa, mas tem que cumprir os deveres. Você tem que trabalhar, tem que chegar no horário, tem que respeitar, né? A Lurdinha mesmo, ela trabalha lá no fórum, né? Lá, as pessoas que trabalham lá têm os direitos, né, Lurdinha? Tem um direito diferenciado, funcionário, da justiça, aquela coisa toda, mas tem os deveres, não tem?
Se não cumprir os deveres, perde os direitos. Sabe, queridos, a Lurdinha, que é advogada, ela entende muito bem isso daí, né? Direitos, deveres, deveres, direito, deveres, direito. Sabe, queridos, nós temos direito, por exemplo mesmo, a gente tem aqui, né, a Karen, filha do pastor Rafael, ela tem os direitos como filha, né, queridos? Mas também tem os deveres, né? Pai e a mãe não tem jeito, querido, até suporta, mas tem situações que fica insuportável. Que mesmo tendo direito, o pai abre mão, vai morar sozinho, vai se virar a sua vida, não dá, você não respeita, sabe? E aí a gente vê, queridos, a sociedade perdendo o rumo da vida, por quê? Por causa disso. Eu quero os direitos, mas eu não quero me propor para executar os deveres, sabe? Então, como filhos de Deus salvos, queridos, preste atenção, como filhos de Deus salvos e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos, quando nós somos salvos, remidos em sangue de Jesus, nós temos alguns deveres. E quando amadurecemos, olha só, preste atenção, quando nós amadurecemos, isso é fixado na nossa mente. Por exemplo, eu chego na casa do meu pai até hoje, queridos. Eu chego na casa do meu pai, quando eu chego lá, eu tenho o dever de arrumar a casa e deixar limpo para ele. Então, quando eu chego lá, eu pego uma vassoura, varro, pergunto, pai, está tudo em ordem, vou na pia, lavo uma louça. Por quê? Porque foi a educação que ele me deu lá atrás. Então, até hoje, querido, mesmo não ter na minha casa, eu não dependo mais do meu pai, eu não moro mais na casa dele, mas isso ficou tão fixado na minha mente, que eu chego lá e eu faço alguma coisa por ele. Por quê? Porque isso é meu dever, ele é o meu pai, e eu tenho o dever de fazer algo por ele. Teve uma vez que nós ficamos praticamente uma semana toda, eu acompanhando ele no médico. E ele chegou para mim e falou, filho, eu não gosto disso, ficar dando trabalho para vocês, ser obrigado. Eu falei, não pai, não é obrigação, é dever. É o meu dever cuidar do senhor. É o meu dever e o dever dos meus irmãos. O senhor não está obrigando a gente, não fica triste não, que não é obrigação nossa, é o nosso dever. E a gente faz isso por quê? Porque é o nosso dever, o senhor é o nosso pai. Então nós temos que entender isso, queridos, que nós temos deveres. Porque se você não executar os deveres, você perde o direito. Você perde o direito. Sabe? Então isso fixa na nossa mente. Por quê, queridos? Porque é assim que honramos a Deus. Como? Cumprindo todos os nossos deveres como filhos aceitos e remidos. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Nós, por natureza, não somos filhos de Deus. Nós somos criação de Deus. O Senhor, Ele nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus quando Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz. Então, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o direito de ser um filho de Deus. Só que com o direito vem os deveres, né? Então é isso que nós temos que entender. É um dever nosso honrar o nosso Deus. Assim como filhos de Deus, é um dever nosso honrar os nossos pais. Olha só o que a palavra de Deus diz em João 5, 19 e 23. Eu estou usando a NBV, tá, pastor? João 5, 19 e 23. A palavra de Deus diz, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Preste atenção, ele só faz o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E o filho fará obras muito maiores do que a cura deste homem. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. E o pai não julga a ninguém, pois deixou todo julgamento ao filho, a fim de que todos honrem o filho, tal como honram o pai. Mas se vocês se recusarem a honrar o Filho de Deus, que Ele enviou a vocês, então é certo que não estão honrando o Pai. Então quando a gente lê, queridos, a palavra de Deus, a gente vai ver muito essa questão de honra, através de quê? De atitudes. Eu não honro meu pai dando um presente para ele. Eu honro meu pai através dos meus comportamentos, através das minhas atitudes. E é dessa forma que nós vamos honrar a Deus, como? Honrando Jesus, que nos deu o direito de sermos chamados filho de Deus.
Então Jesus morreu na cruz por nós. Então nós vamos honrar Ele como? O aceitamos como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Louvando a Ele, honrar, queridos. Também um dos significados da palavra honrar é louvar. Quando nós estamos louvando a Deus aqui, é porque nós temos esse desejo no coração de honrar a Ele, né? Por exemplo, pastor, eu faço o que eu quero da minha vida. Faz sim, se você é uma criatura de Deus. Aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas se você aceitou o direito de ser filho de Deus, aí você tem que honrar o filho. Como? Não é eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como que nós honramos a Deus? Honrando Jesus. A palavra de Deus é bem clara, só tem uma forma de honrar ao Pai, honrando Jesus. E como que nós vamos honrar Jesus? Aceitando o sacrifício e respeitando Ele. Sabe, queridos, e quando nós olhamos na palavra de Deus, a gente vai ver alguns deveres, e é isso que nós vamos falar aqui nessa tarde, sobre alguns deveres que nós temos. Você vê que o Pai, queridos, Ele não julga ninguém. Ele entregou todo o poder de julgamento ao Filho. E nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E na eternidade nós vamos fazer o quê? Nós vamos reinar com Cristo. Olha a responsabilidade, queridos, que vem com esse direito. Eu não quero abrir mão do meu direito, queridos. Nunca vou abrir mão. Pelo contrário, vou fazer de tudo. Vou cumprir todos os meus deveres, porque eu não quero abrir mão de jeito nenhum do meu direito de ser chamado filho de Deus. Porque foi algo que Jesus conquistou por mim. Eu quero. A maioria das pessoas do mundo não quer esse direito. Elas querem viver do jeito que elas querem. Elas querem viver satisfazendo os seus desejos, as suas vontades. Mas eu e você, nós que somos filhos de Deus, nós decidimos tomar posse desse direito. Espera aí. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que está todo o poder em suas mãos, Ele nos deu através do Filho dele Jesus o direito de sermos chamados filho de Deus. Louco é quem não quer, queridos. Pastor, mas quem em sã consciência, um monte de gente não quer, queridos. Um monte de gente não quer. Eu costumo dizer, né, que as pessoas, para pecar, né, para perdição, elas pagam ainda. Por exemplo, para ir para um show tem que pagar, né? Para fumar um cigarro, acabar com a sua saúde, tem que pagar. Para beber uma bebida, tem que pagar. Então, quer dizer, até as pessoas preferem pagar para ir para o inferno do que receber o título de honrar a Deus de graça, sem ter que dar nada. Aí você fala bem assim, é muita ignorância o ser humano. Queridos. Cego, o ser humano ele não consegue enxergar o verdadeiro sentido da vida. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, isso é muito claro. Então um dos nossos deveres, queridos, é orar sempre. Deixa eu falar um negócio para você. Jesus, ele sabia que você ia ter dificuldade. Ele sabia que você ia tomar decisões erradas. Ele sabia que o inimigo ia ficar te forçando a fazer as escolhas ruins. Então por isso que Deus, queridos, Ele nos deu esse dever de orar sempre. É um dever, queridos, bom, que muitos de nós não fazemos. É um dever, queridos, que é para o nosso benefício. Porque se você tem o costume de orar sempre, você não vai tomar as decisões mais importantes da sua vida sozinha. Você vai deixar com que o Espírito Santo de Deus te ajude. Hoje eu estava conversando com um jovem aqui na igreja, assim que eu cheguei, um jovem que eu amo muito, muito abençoado. E eu tenho a oportunidade de, como pastor, falar isso para ele. Eu falei para ele bem assim, meu irmão, se você decidir honrar a Deus e você tiver paciência de esperar tudo no momento certo na sua vida, Deus vai fazer você ter uma vida maravilhosa, porque essa é a vontade de Deus e você vai ver. Jesus, queridos, Ele morreu na cruz para quê? Para que eu e você não morra. Pastor, mas a igreja primitiva, muitos morreram, queridos. E foi necessário isso acontecer para que a igreja fosse instituída. Mas eles morreram felizes, eles morreram alegres, eles morreram conscientes do que eles eram, para onde que eles iam. Mas a vontade de Deus, queridos, é que nós tenhamos alegria nessa vida e alegria também na eternidade.
Olha só o que a palavra de Deus diz em Lucas 18:1. Um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre. E que deviam continuar orando sem desanimar. E que deviam, é um dever. É um dever. Tem que orar sempre, queridos. Deixa eu te falar um negócio. Às vezes você sai da sua casa, você não sabe o que vai acontecer. E mesmo assim você ainda tem a coragem de sair sem orar. Senhor, eu vou sair de casa, eu não sei o que vai acontecer, mas hoje o meu plano é esse. Senhor, se tiver dentro da sua vontade, valida o meu plano. Se não tiver, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Não deixe eu tomar nenhuma decisão errada que possa vir me prejudicar e prejudicar a minha família. Sabe? Senhor, eu estou tendo muitas brigas, um desentendimento com meu pai. Senhor, isso é correto? Aí Deus vai falar com você, não é. O que eu tenho que fazer, Senhor? Peça perdão para Ele. Você tem que ter um bom relacionamento com seu pai. Nós temos a oração, queridos, ela nos faz ter um relacionamento com Deus e envolvê-lo em todas as decisões que nós vamos tomar na nossa vida. Por exemplo, esse jovem que eu conversei com ele, se ele pegar essa palavra e ele guardar no coração dele, e ele falar bem assim, a partir de hoje, Senhor, eu sou jovem ainda, não completei nem 20 anos de idade, a partir de hoje, todas as decisões que eu tomar, eu vou orar. Uma pessoa, queridos, pouco tempo atrás me pediu uma ajuda, aí chegou para mim, pastor, você não tem condições de me ajudar? Tenho, mas o senhor não vai me ajudar porque o senhor não quer? Não, eu vou orar. Eu não sei, vai que você está enfrentando aí algo que Deus está proporcionando na sua vida e eu vou interferir, eu não sou doido? Então eu vou orar. Não, pastor, não é assim, para mim é assim que funciona assim. Por quê? Porque essa mania minha de ajudar as pessoas, Deus tirou tudo de mim. Teve uma época na minha vida que Deus tirou toda a minha condição financeira, por quê? Porque eu ficava interferindo no trabalhar dele, ficava com dó das pessoas. Aí eu ia e ajudava. E Deus falou comigo uma vez, falou comigo 2 vezes, você não vai parar, então eu paro você. E eu prefiro, queridos, que Deus me pare, eu prefiro que Deus tire todas as minhas condições. Eu prefiro, queridos, o que eu não quero perder é a minha salvação, queridos. Eu não quero perder o meu relacionamento com Deus. Então, às vezes é isso, queridos. Às vezes a gente ajuda pessoas, queridos, e a gente acha que a gente está fazendo um bom negócio, e a gente não está fazendo um bom negócio. Porque Deus tem a maneira dele de lidar na vida das pessoas. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Ninguém sofre à toa. A pessoa sofre porque ela fez uma escolha errada, porque ela tomou uma decisão errada e ela está sofrendo por causa daquilo. Sabe? É uma colheita. Então crie esse hábito de orar. Enquanto Deus... Pastor, e se Deus não responder? Eu não faço nada. Não faço nada, queridos. Não faço nada. Sabe? E você precisa orar. Você precisa ter um relacionamento de oração. Por quê? Porque é aí que Deus vai ser glorificado através da sua vida. Porque a vontade de Deus, queridos, é responder todas as nossas orações. Deixa eu falar um negócio para você. A vontade de Deus, eu falei aqui que é o quê? Responder todas as nossas orações. Não é fazer o que a gente quer. Pastor, o que isso significa? Significa que Deus responde com não. Deus nunca te respondeu com não? Né, pastora? Deus nunca respondeu a senhora com não? Deixa eu falar um negócio para você, querido. Das minhas orações, Deus responde mais com não do que com sim. E por que você quer que Deus faça tudo o que você quer? Aí eu falo, Senhor, mas o Senhor não vai me dar? Não. Tá bom. Aí, queridos, passa o tempo, aí eu recebo muito melhor do que aquilo que eu pedi. Aí Deus fala para mim, eu não dei o que você pediu, mas eu te dei algo muito melhor. É assim que o nosso Deus trabalha, queridos. Às vezes você acha, queridos, que arrumar um emprego vai resolver o seu problema. E Deus, Ele não quer que você arrume só um emprego. Deus, Ele vai te colocar no estreito para você se formar, para você estudar, para você fazer um curso. Porque lá na frente Ele não quer te dar um emprego, Ele quer te dar o emprego. Deus, Ele não quer te fazer de você um empresário, né? Ele quer fazer de você o empresário.
Então por isso que quando você ora, você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, e o Senhor vai abrindo portas para você. Outra coisa, queridos, outro dever que nós temos aqui, em João capítulo 13, verso 14 e 15. João capítulo 13, verso 14 e 15. Olha o que a palavra de Deus diz: e já que sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para ser seguido, façam como eu fiz com vocês. Isso significa que nós temos um dever. Qual dever? Nós temos o dever de servir uns aos outros. E Jesus, queridos, ele mostrou isso por quê? Porque naquela época, queridos, a pessoa que era responsável em lavar o pé de outras pessoas era um serviçal, era um escravo, era um servo daquela casa. Então Jesus, quando ele nos mostrou, quando ele teve essa atitude, ele falou: eu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, porque é isso que Jesus é. Jesus em nenhum momento falou isso, nós sabemos disso hoje, porque o Espírito Santo confirma isso no nosso coração. Eu vou servir vocês. E fazendo isso, queridos, Deus nos deu isso como um dever. Então é um dever nosso servir uns aos outros. Por exemplo, casa de cristão, queridos, não tem problema, porque é um tempo todo um querendo servir o outro. O pai chega em casa, aí a filha, o filho vê o pai. O pai chegou, está com sede. Pai, quer um copo d'água? Eu vou pegar um copo d'água para o senhor. Pai, senta aqui que eu vou fazer uma massagem para o senhor. Pai, o que o senhor quer que eu faça pelo senhor? Pai, eu estou aqui para te servir. O marido chega em casa do trabalho, a esposa já chega também do trabalho e fala bem assim: amor, hoje foi corrido para mim, mas hoje eu vou te servir. O que você quer comer? Aquilo que o seu coração desejar, eu vou no mercado comprar e vou fazer para você. Ou o marido também: amor, você cozinha todo dia, amor, eu vou te servir hoje. O que você quer comer? Fala aí o que você quer comer, eu vou buscar para você. Sabe, queridos, por quê, queridos? Porque nós temos que aprender a servir as pessoas primeiro servindo em casa, não é? É impossível um filho cristão saber que a sua mãe trabalhou o dia todo e ele ficou em casa depois da escola deixar uma pia de louça suja para a mãe lavar. Isso é impossível, não existe isso no nosso meio. Por quê? Porque todos nós cristãos sabemos que o nosso dever é servir uns aos outros. Eu sei, queridos, nós estamos aprendendo, calma, ninguém é perfeito. Eu sei que depois da palavra você vai mudar, e é por isso que está vindo a palavra, que você vai mudar. Mas não é bom? Não é bom? Imagina as mulheres, o marido chegar e falar: oh, amor, hoje o que o seu coração desejar eu vou cozinhar para você. Com direito até sobremesa. Fala aí o sabor que você quer de sorvete, eu vou até, se for queijo com goiabada, eu vou até em Minas Gerais buscar esse sorvete e trazer para você. Mas é um dever nosso, queridos. Se você quer ir para o céu, se você quer reinar com Cristo, entenda uma coisa: é seu dever servir o seu irmão. E a gente vai aprender o quê? Hoje, queridos, eu consigo servir na igreja, por quê? Porque meu pai me ensinou a servir em casa. Eu lembro, queridos, quando eu era criança, eu já contei essa história, meus irmãos ficavam me zoando, meus irmãos eram zoeiros demais, sabe? Eu tinha o meu dever era lavar o quintal e dar banho no cachorro, esse era o meu dever, e tirar o lixo para fora, né? Só que aí meus irmãos não faziam os dele direito, aí eu ficava com dó da minha mãe, falava: minha mãe vai chegar cansada do serviço, vai ter que lavar a louça, arrumar a casa, fazer janta para a gente. Aí o que eu fazia, queridos? Ao invés de ir para o campo jogar bola com os meus irmãos à tarde, eu ficava em casa, arrumando a casa, lavando a louça, deixando tudo prontinho, porque quando minha mãe chegasse, ela só ia ter a preocupação de fazer a janta. Ah, pastor, por que você falava isso? Você era puxar saco? Não, queridos. É que a gente tem que entender que a gente tem que ir além do nosso dever. Quando você vai além do seu dever, você honra. Você honra. Você honra. Que nem eu acho bonito aqui, a Lani tem mais irmãos, né, Lani?
Mas eu vejo sempre a Lana e a pastora Eunice junto. Mas por que ela faz isso? É lógico, ela faz porque ela ama a mãe dela, né? Mas eu tenho certeza que no fundo ela tem isso como um dever. Por quê? Porque ela foi ensinada. Então quando o pai ensina os princípios de dever para os filhos, o pai vai ter alguém que vai cuidar dele lá na frente. Vai ter alguém que vai cuidar dele lá na frente. Sabe, queridos? Então nós precisamos compreender, se você é um dever servir os irmãos, isso tem que começar dentro de casa. Dentro de casa. Né? Então, por exemplo, nós temos 2 irmãos ali, o Rian e a Malu. É obrigação sua servir ela, Rian. Você tem que servir a sua irmã. Né? E a Malu também, é sua obrigação servir o seu irmão. Você tem que ajudar ele. De vez em quando você tem que falar, irmãozinho querido do meu coração, lindo, maravilhoso. Fala, você quer um copo d'água? Eu vou pegar para você. Não, fica sentado, eu vou te servir hoje. Irmãos, é assim, não é? Mas você imagina, Ale, se esses 2 começarem a agir assim agora. Ale, imagina como é que eles vão ser unidos o resto da vida. Malu vai casar, vai morar lá nos Estados Unidos, vai ser uma bênção. Não, estou profetizando, mas vai que... Eu vai ter a preocupação, irmã, está tudo bem com você? Irmã, estou com saudade, vou aí te ver. Quando nós servimos, queridos, é impressionante, queridos. Quando Jesus serviu os seus discípulos, isso criou o quê? Aproximação, intimidade. Tanto que aconteceu? Depois os discípulos morreram por ele. Todos os discípulos morreram por ele. Então quando você se disponibiliza a servir uma outra pessoa, e você cria isso dentro da igreja, queridos, se a gente entender isso, que a gente está aqui para servir, para não falar mal, e a gente conseguir servir os irmãos, vai ser amado. Olha aqueles irmãos que são mais amados na igreja, é o que mais serve, é o que mais cuida, é o que mais abençoa. Então nós precisamos, queridos, esses deveres, queridos, eles são bons para nos manter no reino de Deus, são fundamentais para nos manter no reino de Deus, mas é bom para a gente também, para o nosso crescimento. A palavra de Deus, lá em Colossenses 3,13. Ô pastor, esses 2 versículos eu vou usar a NAA. A NAA, ela o mesmo significado, mas aqui fica mais claro para poder explicar. Sabe, queridos, um outro dever, você já viu lá já, ó. Suportem-se. Pastor, mas é difícil. Não tem jeito, tem que suportar. Sabe, queridos, teve uma vez na igreja que tinha uma pessoa que eu não suportava. Não suportava, queridos. Eu falava, meu Deus do céu, essa irmã é negativa demais, tudo está ruim, só reclama, meu Deus do céu, eu não aguento. Aí quando eu via a irmã, eu até desviava dela. Aí um dia eu entendi, queridos, que ela era daquele jeito, sabe por quê? Porque ela não tinha recebido o amor que eu recebi. E eu comecei, queridos, a investir tempo. Comecei a ouvir, comecei a abraçar. Ela reclamando, não, fique em paz, Deus vai te abençoar. E reclamando, fique em paz, Deus vai te abençoar. Reclamando, fique em paz, Deus vai abençoar. Queridos, pensa em um relacionamento que é uma bênção. Essa irmã tem um carinho especial por mim, uma coisa fora do normal, uma preocupação comigo, com a família. Mas por quê, queridos? Porque um dever no reino de Deus que eu cumpri, fez com que despertasse esse relacionamento. Olha o que a palavra de Deus diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Queridos, é nosso dever suportar e perdoar. É nosso dever suportar e perdoar. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 15:1, também na versão NAA, pastor. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar a debilidade dos fracos
e não agradar a nós mesmos. É muito bom, queridos, você chegar na igreja, pegar aquele grupinho de pessoas que é igual a você, gosta das mesmas coisas de você, e fazer uma panelinha e servir a Deus dessa forma. Está errado, isso é facção, isso é divisão, isso é pecado, isso é fruto da carne. A igreja é diferente, queridos. Nós temos que montar grupo, lidar com pessoas que nós não gostamos, que nós não suportamos. Por quê? Para a gente aprender a suportar. É muito fácil você chamar uma irmã ou um irmão para passear que você gosta. Mas deixa eu falar um negócio para você. Você tem que investir também naquele que você não gosta. Por quê? Porque senão a igreja não cresce, ela divide, sabia? Como que a igreja vai crescer se a gente só está acostumado a amar quem a gente quer? Os que chegam a gente não ama. As pessoas vão chegar aqui e falar, não quero ficar nessa igreja não. Está que nem domingo. Domingo meu irmão veio para a igreja, e nesse domingo ele deu sorte de encontrar o irmão Clébio, que às vezes ele não encontrava. Aí ele me ligou e eu falei, e aí, como é que foi o culto? Não, o culto foi bom demais, mas com a presença do irmão Clébio é uma coisa fora do normal. O irmão Clébio é uma bênção. E rasgou elogio para o irmão Clébio. Sabe, queridos, porque é assim que nós temos que ser, queridos. Amar e se dar bem com pessoas que é do mesmo jeito que você, tudo bem, né? Agora eu quero ver, queridos, você começar a amar a pessoa que você não suporta. Por quê? Porque a Bíblia fala que você tem que suportar. Tem que suportar, queridos. Ninguém é perfeito. É que nem família, queridos. Não adianta, é sua família, tem que suportar. Tem que suportar. É que nem aquela historinha, eu estava lembrando daquela história, né? Que a nora morava junto com a sogra, e ela foi até um sábio, né? Falou, eu não aguento mais minha sogra, me vende algum veneno para me matar ela. Aí, queridos, o sábio falou bem assim, não, tem um veneno ideal aqui para você, só que é o seguinte, ninguém pode desconfiar de você. Então vou dar um veneno aqui que vai matar ela devagarinho. Só que você tem que dar bem com ela, para quê? Para quando ela morrer, ninguém desconfie que foi você. Porque se ela morrer agora, quem que o pessoal vai achar que é? Vai achar que é eu, porque eu brigo com ela direto, no bem. Então combinado, né? Não, combinado. Aí levou, queridos, o pozinho lá, começou a dar para a sogra, só começou a tratar a sogra bem. E, ô sogrinha, está precisando de alguma coisa? Ô sogrinha, sabia que eu gosto de você? E aquela coisa mudou a atitude dela com a sogra. Passou um tempo, ela voltou lá para o sábio e falou bem assim, pelo amor de Deus, eu quero um remédio para tirar o efeito do veneno. Por quê? Porque eu descobri que minha sogra é uma pessoa maravilhosa e hoje a gente se dá hiper bem. Aí o sábio falou, eu sabia disso, por isso que o que eu dei não foi veneno, foi uma vitamina. Pode ficar tranquilo que ela está firme e forte. Então, queridos, entenda uma coisa, você não consegue mudar o seu sogro, a sua sogra, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, mas você consegue mudar você. Então muda o seu comportamento, muda o seu comportamento. Aprenda a suportar as pessoas. A palavra de Deus diz que é o nosso dever, queridos. Então, é o nosso dever. Vai vir na igreja pessoas problemáticas, vai vir na igreja pessoas difíceis, vão se converter, queridos. Você imagina, queridos, a igreja para muitos é a última opção. A pessoa tentou de tudo, ela está, não, eu vou buscar a Deus porque eu não aguento mais a minha vida. Então, Jesus, sabendo disso, falou, suporte uns aos outros. Suporte uns aos outros, escuta, avalia, ajuda, amém? Então é o nosso dever suportar. Olha um dever que nós temos aqui, queridos, muito sério. Em 1 João 3,16, pastor, é NBV, pastor. 1 João 3,16, diz assim, ó. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro, pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos, é um dever, dar as nossas vidas pelos nossos irmãos em Cristo. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Esse negócio de vir para a igreja que Deus vai te abençoar, vem para a igreja e esteja disposto a dar a sua vida pela vida dos seus irmãos. Por quê? Porque Jesus fez isso. E quando Ele fez isso aqui, foi um dever que Ele impôs no nosso meio.
Então nós sabemos que o amor verdadeiro é o quê? Quando você está disposto a dar a vida. Ah, pastor, eu tenho que morrer? Não, queridos, não é isso que Deus quer. Por exemplo, eu estava preparando essas ministrações e eu sempre gosto de tirar o sábado. Queridos, o sábado eu falo para a Débora, eu não gosto de sair, ela gosta. A Débora e a Valentina gostam de passear qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento, né? Mas sábado, queridos, eu não gosto, eu gosto de ficar em casa. Por quê? Porque eu vou me preparar para o domingo, porque eu sei que eu vou ter um domingo cheio e eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Então eu decido abrir mão, para quê? Para poder meditar, para poder estudar, para poder ler a Bíblia, para poder preparar a palavra de Deus, para quê? Para poder pregar para os meus irmãos e gerar vida para eles, para que eles possam ser abençoados. Por exemplo, eu vim aqui pregar uma palavra dessa, eu quero que os jovens aprendam isso daqui, aprendam o princípio de honra, o princípio de dever. Por quê? Porque isso daqui é o segredo dele ser abençoado e próspero em tudo que ele fizer. Então eu me dedico, me esforço, fico bravo, brigo aqui. Por quê? Porque eu estou pensando no seu bem, eu estou pensando no bem daquelas pessoas que irão ouvir a palavra de Deus. Então é isso, às vezes você tem um dom para ensinar, você tem um dom para pregar, você tem um dom para cantar, você tem um dom para tocar, mas você tem que dar a vida. Por exemplo, o John, ele está aqui tocando, mas ele não aprendeu de um dia para o outro. Você acordou tocando já teclado, John? Estou tocando teclado? Foi assim? Seria bom, né, John? Teve que investir tempo, né? Então, investiu muito tempo, dedicação. Ele deu a vida dele para poder estar aqui nesse momento louvando ao Senhor. Sabe, queridos, é que nem a Dani, a gente vê aqui o pessoal vem cantar, queridos, tem que investir tempo, tem que decorar as músicas, tem que saber a hora que entra, tem que saber a hora que sai. Por quê? Porque se você faz as coisas, não investe tempo, não dá a sua vida, é só uma questão de tempo para você estar fora. Não adianta, queridos, Deus me colocou como pastor. Se eu não me dedicar, se eu não me empenhar, se eu não der o meu melhor, queridos, se eu não cumprir os meus deveres, Deus coloca outro, queridos. E você pode ter certeza que tem um monte muito melhor do que eu aí, prontinho para entrar no meu lugar. Só que para mim, queridos, o que interessa não é ser pastor. Eu não estou preocupado com isso, queridos. Eu tenho um objetivo, queridos. Eu tenho um objetivo. Eu estou agarrado, queridos, com o meu direito, que é ser filho de Deus. Esse é o meu objetivo. Agora, se para mim ser filho de Deus, eu vou ter que passar pelo processo de ser um pastor, glória a Deus, eu passo. Se para ser filho de Deus eu vou ter que passar por um processo de abrir mão do meu ministério pastoral e voltar a sentar no banco, amém, eu abro mão e volto a sentar no banco. Para mim, queridos, não interessa essas coisas. O que eu quero é fazer os meus deveres, para quê? Para que eu tenha realmente direito aos direitos que Jesus conquistou na cruz por mim. Tem muitas pessoas, queridos, perdendo o seu direito porque não abrem mão do cargo. Deixa eu te falar um negócio, queridos, o cargo muitas vezes é consequência, às vezes Deus, Ele não quer te usar como pastor, quer te usar como um empresário de sucesso, como um diretor de uma empresa. Deus, Ele quer colocar você numa posição onde as pessoas vão te ouvir. Deus, Ele já te deu o dom, você fala bem, você conversa bem, você entende da palavra de Deus. Então, glória a Deus por isso, você se dedicou para isso, agora Deus vai colocar você numa posição para que isso que você aprendeu influencie outras pessoas. Você sabe por que a nossa vida, queridos, hoje, a vida no mundo, no planeta, ela está boa? Porque Deus usou homens e mulheres cristãos para influenciar reis e imperadores. Deixa eu falar um negócio para você. Cumpra os seus deveres e receba aquilo que você tem por direito. E Deus vai te honrar. Agora a gente sobe um degrauzinho na escada, fica 1 centímetro mais alto, ninguém mais alcança o nariz. Que isso, queridos? Jesus lavou os pés dos discípulos, nós estamos aqui para servir. Ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém, não. Ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém, não.
Então nós precisamos aprender isso, nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos, nós precisamos nos empenhar, dedicar mais. Sabe, às vezes você tem um sonho de ter um ministério de louvor, eu quero participar do ministério de louvor, mas a Dani não me chama, nem espera, porque a Dani não vai chamar ninguém não. Não vai chamar ninguém não, eu conheço a Dani, converso com ela, ando com ela. No mínimo, queridos, a pessoa tem que se esforçar. Dani, eu queria tanto o ministério de louvor. Você quer ir no ministério de louvor? Então tá, é um direito, né? Você vai estar ali cantando bonitinho, mas tem alguns deveres. Então primeiro, vem tomar conhecimento dos deveres. Se você tiver a fim de enfrentar os deveres, aí você vai ter o direito. Porque a gente olha aqui ministério de louvor, né, John? É fácil? Não é, queridos. A palavra de Deus em 1 João, pastor, 1 João 4, 11, 13. Olha o que a palavra de Deus diz, 1 João 4, 11, 13. Queridos, olha lá, começa lá, agora vocês viram de onde que eu tirei queridos, né? Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar uns aos outros. Porque embora nós nunca tenhamos visto Deus, quando nós amamos uns aos outros, Deus vive em nós. E o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Ele colocou o seu próprio Espírito Santo dentro dos nossos corações como prova de que estamos vivendo nele e ele em nós. Pastor, qual que é o dever? Queridos, para nós temos o Espírito Santo. É o nosso dever amar uns aos outros. Por quê, queridos? Porque é esse crescimento do amor dentro do nosso coração que vai mostrar que realmente nós temos o Espírito Santo de Deus e pertencemos a Ele. Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Olha a atitude que Deus tomou. Então quer dizer, o amor de Deus virou uma atitude. E essa atitude trouxe salvação para a humanidade. Só que agora Deus quer também que você ame. Mas como que nós vamos falar que amamos a Deus? Nós não vemos Deus. Como que nós provamos que amamos a Deus? Quando amamos os nossos irmãos. É fácil a pessoa falar bem assim, pastor, eu sirvo a Deus. Serve nada. Nunca viu você dando um copo de água nem para o seu pai, nem para sua mãe na igreja. É fácil falar, eu amo a Deus. Ama nada. Por quê? Porque eu não vejo você amando o seu irmão. Eu não vejo você cuidando do seu irmão, eu não vejo você servindo o seu irmão. Hoje eu achei legal, queridos, e uma cena que eu vi hoje muito bacana, eu estava na cozinha de manhã tomando café, aí chegou uma irmã, e a irmã tem problema de visão. Antes da irmã já sentar, uma diaconisa, uma irmã chegou e falou bem assim, minha irmã, você quer um café? Eu quero, não, eu pego para você. Foi lá, preparou, esquentou o leite, pegou o café, falou, você quer um pão também? Eu corto para você, cortou o pão, passou manteiga. Aí você fala bem assim, ela fez isso, né, porque a irmã não consegue enxergar. Aí chegou a outra irmã, irmã, você quer tomar um café? Foi lá, fez o café, a mesma coisa, queridos. Ela não fez isso, queridos, por que ela fez isso? Porque está na essência dela. Ela sabe que é um dever dela servir as pessoas. Nós precisamos compreender isso, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz. Eita, isso aqui é um dever nosso, queridos. 1 João 2, 5, 6, pastor. 1 João 2, 5, 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas, aqueles que fazem o que Cristo manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Qual que é o nosso dever, queridos? A palavra de Deus é muito clara aqui, Qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Aí, queridos, entra aquela discussão, né? Porque no seu trabalho, se você não fizer direito, você é demitido, né? Então, aí na igreja, faz tudo relaxado. Aí deixa eu perguntar para você, queridos. Aquela irmã que colocou um primo lá,
ela percebeu que o sobrinho não estava se comportando como os filhos. E como que ela percebeu isso? Porque os filhos cumpriam os deveres, mas o sobrinho não. Então o que ela fez? Você perdeu o direito de ter a chave dessa casa, de ter a mesma vida que os meus filhos têm, porque você não cumpriu os deveres. Como, queridos, como que nós vivemos como o Senhor? Cumprindo os deveres que Ele cumpriu, honrando a Deus. Aí você fala bem assim: ah, pastor, mas é difícil. Nem todo mundo é santo. Não, queridos, não é difícil. Se você quiser, você consegue ser um imitador de Cristo. Deus, queridos, Ele não iria pedir algo impossível para você. Às vezes nós não conseguimos imitar Cristo, queridos, sabe por quê? Porque nós damos vazão para os nossos desejos. Nós queremos fazer as coisas do jeito que a gente quer. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos imitar a Cristo. Mas se a palavra de Deus nos diz para imitar a Cristo, se João falou para imitar a Cristo, é porque João conseguiu imitar, é porque Pedro conseguiu imitar, é porque Lucas conseguiu imitar, é porque Paulo conseguiu imitar. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, queridos, que Deus nos dá uma porção de pessoas que conseguiram. E por que nós não conseguimos? Porque não queremos. Porque não queremos. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou bem assim para mim: Rubens, eu não consigo parar de fumar, o meu desejo era parar de fumar. Eu falei bem assim: você não consegue porque você não quer, porque o dia que você quiser você vai parar, porque o cigarro não nasceu dentro de você, nasceu fora. Você fuma porque você quer, ninguém te obriga. Aí a pessoa olhou para mim: é que você tem razão. Sabe, queridos, às vezes nós nos colocamos em cada problema, queridos, porque a gente quer. Porque se a gente for um imitador de Cristo, queridos, a gente vai se livrar de uma série de problemas, né? Às vezes você vê o noticiário aí, né? Jovem morre, não sei o quê. Jovem é baleado na briga em São Paulo. A homem é morto num show de não sei o quê. Queridos, só pelo fato de nós sermos cristãos e nos envolver, e não nos envolvermos com essas coisas do mundo, a gente por natureza já tem um monte de livramento. Agora imagina se você falar bem assim: poxa vida, para mim poder conquistar a minha coroa, para mim poder realmente viver a eternidade como filho de Deus, eu tenho que imitar Jesus, custe o que custar. A partir de hoje eu vou ser um imitador de Cristo. Você consegue, queridos. Você consegue. Eu fico vendo muitos jovens aí namoram: ah, pastor, você sabe como é que é, a carne é fraca. Não, a carne é forte, você que é fraco. Você não sabe o que você quer. Se você tem um bom emprego, você não quer perder aquele emprego, você sabe o que você tem que fazer para continuar naquele emprego. Você sabe que você tem que chegar todo dia no horário, você tem que executar o seu serviço da melhor forma possível. Porque se você fizer cometer algum erro, pode ser que você seja demitido. Então, pelo fato de não querer ser demitido, você consegue fazer tudo certinho. E por quê, queridos? Para Deus não. Porque nós damos o melhor, queridos, no nosso trabalho, damos o melhor na nossa faculdade, e para Deus, queridos, a gente dá o resto. Porque nós não temos noção, queridos, do que nós vamos alcançar lá na frente. Sabe, queridos? Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Quando eu descobri isso daqui, e eu descobri que nós temos um inimigo que todos nós vamos enfrentar, e eu não sei nada desse inimigo. Eu só sei, queridos, que ele não escolhe momento, idade, não escolhe nada. Que é a morte, queridos. Só que eu descobri que se eu cumprir os meus deveres, eu vou ter do meu lado, ouvindo as minhas orações, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, inclusive da morte, para poder estar comigo nesse momento tão importante da minha vida. Então o que eu vou fazer, queridos? Eu vou cumprir com os meus deveres, porque quando chegar o momento que eu vou ter que enfrentar esse meu inimigo, eu tenho convicção de que ele vai estar comigo. Para de viver a vida do jeito que você quer, você é um filho de Deus. Essa semana nós estávamos lá no velório, fomos fazer um ofício fúnebre, e isso me faz refletir mais, queridos, porque o rei Salomão, ele disse que é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa.
Porque a casa onde há luto te faz refletir sobre a vida. Ah, pastor, mas eu sou novo, né? Quem disse para você? Vai lá, fica uma semana, que nem eu fiquei uma vez indo no velório todo dia. Você vai ver adolescente, você vai ver jovem. Teve um dia que eu estava lá no velório, queridos, aí eu olhei lá, passei assim, falei, rapaz, um menino novo, morreu. Acho que o menino não tinha nem 16 anos, nem habilitação tinha. Aí como que ele morreu? Foi empinar uma moto, caiu, bateu a cabeça na guia, morreu. Aí no final teve a homenagem, aquele monte de motoqueiro acelerando e estralando a moto. Meu Deus do céu. Quer dizer, adorando aquilo que tirou a vida do rapaz. Sabe, queridos? Um outro dever nosso, queridos, está em Atos 5, 27 e 29. Agora nós vamos aprender com os apóstolos. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 5, 27 ao 29. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que disse a eles: nós não dissemos a vocês que nunca mais tornassem a ensinar acerca deste Jesus? E em vez disso, vocês encheram Jerusalém toda com os seus ensinos e pretendem pôr a culpa do sangue desse homem em nós. Quer dizer, a verdade, né, queridos? Aí, queridos, olha só que interessante. Olha só que interessante, um filho de Deus que cumpre os seus deveres. Porém, Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiramente obedecer a Deus e depois aos homens. Ponto final, queridos. Então, um dos nossos deveres é obedecer a Deus. Como é que nós vamos conquistar o direito de sermos filhos de Deus se nós fazemos o que a gente quer com a nossa vida, se nós não obedecemos a Deus? Como é que nós vamos ter uma vida abençoada se Deus fala para você: honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem, e você não honra, você não obedece? Como é que você vai ser um filho de Deus se Deus fala para você amar o seu irmão e a única pessoa que você consegue amar é você mesmo? Não adianta, queridos. Se você quer o direito de ser um filho de Deus, ser um filho de Deus, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, você tem que cumprir os seus deveres. Nós, simples seres humanos, não suportamos, queridos, que fique dentro de nossos lares pessoas que não cumprem, né? Que nem a Lani tem 2 adolescentes, né, Lani? Eles têm alguns deveres, né? Provavelmente, conhecendo do jeito que eu te conheço, deve ter alguns deveres, né? Quando você chega lá em casa, os deveres não estão cumpridos, aí você fala: não, pastor, mas a gente aceita tudo. A gente tem que amar, não é assim, Lani? Não, filhinho, você não lavou a louça, mas eu tenho que amar você. Vem cá, nenejinho, tchutchuquinho da mamãe, já 16, é desse jeito, né, Lani, que você faz? E por que Deus tem que aceitar tudo, Lani, né? Por que Deus tem que aceitar tudo? Queridos, é uma questão de pensamento, queridos. E o inimigo, ele tem nos cegado, ele tem nos tirado cada vez mais, queridos, a responsabilidade de cumprir os nossos deveres. A gente não tem mais compromisso, não temos mais responsabilidade. O que uma mãe fala para um filho? Eu não sei se é hoje: você quer viver do jeito que você quer? Então vai alugar sua casa, né? Vai comprar suas coisas, e aí sim você vai ser dono do seu nariz. Mas enquanto estiver em casa, você vai ter que cumprir com os seus deveres. Sabe, queridos, eu quero concluir essa ministração, queridos, dizendo para você que é dever de todo filho de Deus continuar firme em sua caminhada. Por quê, queridos? Porque nós estamos refletindo a glória de Deus através das nossas vidas. Então nós devemos continuar firme na nossa caminhada. Pastor, e como tem que ser isso? Você tem que saber, queridos, quem você é. Você tem que saber aonde que você está, e você tem que saber para onde que você vai. Você tem que saber para onde que você vai, você tem que saber quem você é. Peraí, eu não posso me envolver com qualquer coisa, por quê? Porque eu sou filho de Deus. Ah, todo mundo é filho de Deus. Queridos, eu já dei cada cortada
Eu lembro uma vez que uma pessoa queria me induzir a fazer uma coisa. Não, não posso fazer isso. Não, por que você não pode fazer isso? Não, porque eu não posso fazer isso porque eu sou filho de Deus. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí a pessoa, não, eu também sou filho de Deus. Falei, não, você acha que você é filho de Deus, você é criatura. Porque para ser filho de Deus, meu amigo, tem que ter disposição. Para ser filho de Deus tem que crer no sacrifício de Jesus e tem que andar como Ele andou. Você acha que é fácil? Eu sofro ser filho de Deus. Agora você, todo cheio de pecado, com a vida toda destruída, fica falando que é filho de Deus também? Sabe, queridos, a gente tem que aprender a dar umas cortadas. Por quê? A pessoa, ela quer o direito de ser filho de Deus, mas ela não quer cumprir os deveres. Sabe? Sabemos, queridos, que as dificuldades virão, mas temos que ter fé e continuar. Não podemos parar, queridos. A vida, queridos, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu estava olhando ali para o Alexandre e para a Cecília, e eu lembro das crianças quando eram pequenininhos. Eu lembro deles. A Cecília também lembra, o Alexandre também lembra, né, Alexandre? Não era gostoso? Segurava com a mão só. Eu estou vivendo isso aos 46 anos. Só que é o seguinte, Alexandre, passou, não tem como voltar mais. Não tem como voltar. Isso vai acontecer um dia na vida de vocês, mas de uma forma totalmente diferente através dos netos. Então a vida, queridos, ela corre para frente. Por isso que você não pode perder tempo, você não pode deixar de fazer aquilo que é correto. Porque se você errar agora, não tem como você voltar atrás e mudar tudo. Não tem como. Você vai ter que sofrer as consequências das suas escolhas. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 9,62. Mas Jesus lhe disse: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então isso significa que você tem que ter consciência que a vida é para frente. Ah, pastor, eu fui um pecador. Não interessa, eu fui um pecador, agora eu não sou mais, porque agora é Cristo que vive em mim. O que eu fui, passou. Ah, pastor, mas eu tive experiências com Deus lá atrás, maravilhosas, e eu fico deslumbrado. Não interessa, já passou. Agora você tem que ter experiências novas. A vida é para frente, queridos. O reino de Deus é para frente. É para frente, é erguendo a cabeça, é servindo ao Senhor. Ah, pastor, mas eu pequei, isso me prende. Não deve te prender. Peça perdão para Deus e muda hoje. Seja diferente a partir de hoje. Você não consegue mudar o passado, mas você consegue mudar o seu futuro. Você consegue mudar o seu futuro. Então para de ficar chorando por causa do passado. Pastor, mas eu errei demais. Não interessa, você errou. Vai e não peques mais, não erra. Construa algo maravilhoso, ainda dá tempo. O Espírito Santo queima isso no meu coração. Ainda dá tempo. Dá tempo. Não desista. Fixe o seu olhar em Cristo. Hebreus 12, 2, 6 diz: mantenha o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentir desanimados e cansados, pense na resignação dele, enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue, e já esqueceram completamente as palavras animadas que Deus falou a vocês, que são seus filhos. Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando Ele repreender você, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todos aquele que o aceitam, todo aquele que Ele aceita como filho. Deixa eu te falar um negócio para você. Você quer ser o filho de Deus? Entenda uma coisa, esteja preparado. Ele vai te corrigir. Ele vai te corrigir. E você tem que desejar essa correção. Feche os teus olhos. Amém?